2 da P2 de 2016, segundo semestre. Diz assim: uma pessoa tenta carregar uma sacola de mercado com 10 quilos, o que é muito pesado para ela. Um amigo se oferece para ajudar assim. Cada um segura uma alça e exerce a mesma força que o outro, conforme a figura onde θ é 120. Então, a gente tem essa figura aqui, onde tem a força de um amigo, a força do segundo amigo, o peso e o ângulo entre eles 120 graus. Aí pede para determinar a intensidade da força exercida por cada amigo. Então, como que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que nós temos que fazer é a decomposição dessas forças. Então, a gente vai decompor a força 2 no eixo X, vamos ter uma F2x e vamos ter a decomposição dessa força em Y, que seria a F2y. Também vamos decompor a F1, que seria aqui F1x F1y, certo? Então, fica assim esse desenho da decomposição. E aí, como que a gente faz? Então, aí a gente vai, para determinar, a gente vai seguir a seguinte situação. Nós vamos ter que isso aqui vai ficar uma igualdade. Nós temos que continua fazendo da seguinte forma. Então, como a gente precisa ter um processo de equilíbrio, nós vamos ter a situação de F1y mais F2y tem que ser igual ao peso. E temos que F1x tem que ser igual a F2x. Então, isso é uma situação de equilíbrio para a gente poder ter esse processo normal. Então, o que vai acontecer aqui? Para a gente saber como que seria essa força, a gente vai ter a situação que, como o ângulo aqui era de 120, foi dividido ao meio, então seriam 60 graus para cada lado. Então, nós vamos ter que são duas forças na realidade, porque a gente vai ter que a F1x vai ter que ser igual a F2x. Situação de equilíbrio, nós vamos ter que a F1y mais F2y tem que ser igual ao peso. E a F1x vai ser igual a F2x. Então, podemos dizer que é igual a uma Fx, certo? Então, podemos dizer que as forças, nesse caso, são iguais. Então, a gente pode dizer que 2Fy vai ser igual ao peso. Quem seria a minha Fy? A minha Fy seria 2 vezes o F vezes o cosseno de 60 graus. Isso vai ser igual ao peso. Então, sabemos que o peso aqui é massa vezes a gravidade. Então, vamos ter que 2F vezes o cosseno de 60 é igual a mg. Dessa forma, podemos ter que, como o cosseno de 60 é 1 sobre 2, e aqui eu tenho 2F, eu tenho a massa 10 e a gravidade 10. Logo, nós vamos ter que, corta, vamos ter que a F é igual a 100 newtons. Na letra B, nós vamos ter a mesma situação, porém agora nós vamos ter que o ângulo de separação é 60. Então, vamos ter o quê? Que na realidade aqui a diferença vai ser que 2F vai ser igual, 2Fy é igual ao peso, porém vamos ter que 2 vezes F
vezes agora o cosseno de 30 é igual ao peso. Então, vai ser 2 vezes F vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 100. Então, vamos ter que a F vai ser igual a 100 sobre raiz de 3. Que isso vai nos dar um valor aproximado de 58 newtons. Dessa forma, também conseguimos responder a letra C, que pede para determinar se em alguma das duas situações a força exercida por cada amigo é menor do que se uma pessoa carregasse a sacola. Então, vemos que na segunda situação a força vai ser reduzida do que uma pessoa só carregando. Então, a força que cada um faria seriam 58 newtons. Então, assim, cada um dividiria um pouco mais o peso total da sacola.